finalmente começa a revisão. Na verdade, começou já no período da manhã, nossa revisão de processo penal, porque pela manhã foi bem legal, a gente fez uma peça aqui de defesa preliminar, resposta à acusação, memoriais e apelação, né? Então a gente comentou aí algumas peças pela manhã. Claro que eram peças que a gente já tinha visto, então foi uma espécie de revisão, tratando de alguns pontos importantes. Esse é o livro aí, não, né? É o livro? Ah. A gente já tratando das peças importantes que a gente tem em mente, ok? Então a peça principal da gente é o memorial. Eu estou apostando basicamente numa peça diferente de recurso. Então algumas se apresentam como importantes, tá? Memorial, resposta à acusação, queixa-crime, as peças de prisão, porque prioridade eu acho que é uma peça diferente de uma peça recursal. Então as peças mais importantes que não são recursos são essas, né? Ao menos para essa prova, já que a revisão criminal já caiu. Memoriais, resposta à acusação, queixa-crime que nunca foi cobrado e as peças de prisão. Beleza. Em relação aos recursos, nós temos o rese e o agravo em execução, como dois recursos importantes para a nossa prova. Ok? O rese e o agravo em execução, como dois recursos importantes. Rese já caiu 2 vezes, mas a apelação já caiu várias. Então isso não impede, não obsta que o rese possa ser cobrado. Agravo em execução nunca caiu. Já caiu execução penal e agravo em questão discursiva. Está chamando, está chegando a hora de ser cobrado na segunda fase. Então, são dois recursos importantes. A apelação é aquela coisa. Sempre tem que ficar atento em apelação, sempre. E se cair apelação, se caísse apelação, com certeza a aposta melhor seria uma apelação na segunda fase do júri. Aquela apelação pedindo para mandar novo júri, ou alegando a nulidade posterior à pronúncia. Se fosse apelação, claro, a aposta seria essa. Mas eu acho que essas 3 peças são 3 peças relevantes, 3 peças importantes, mas não vou ficar em cima do muro, eu estou apostando mais uma vez em memorial, principalmente porque quando cai memoriais eu tinha acertado já, né? Então vamos ficar em torno de memoriais, tem sorte já, vamos ficar perto do memorial, dos memoriais, enfim. Mas só é uma aposta, viu? Pelo amor de Deus, só é uma aposta, ok? Eu não vou me importar se eu errar, desde que eu acerte no nosso curso regular a peça que foi cobrada. A questão diz o seguinte: Ministério Público não recorreu. Sérgio Naia, para isso aqui, olha essa situação e fala: sabe o que eu vou fazer? Eu vou recorrer. Mas eu vou recorrer pedindo a absolvição. 386 do Código de Processo Penal. O que é que o tribunal tem que fazer aqui? Sérgio Naia recorreu pedindo absolvição por esse crime culposo. O tribunal tem que fazer o que aqui? O tribunal vai ter que absolver. Mas, professor, não foi uma causa de nulidade a violação do 384 do Código de Processo Penal, porque surgiu um fato novo e não houve aditamento nem defesa prévia. Não foi uma hipótese de nulidade? Foi. Mas quem arguiu essa nulidade? Ninguém. E você tem a súmula 160 do Supremo dizendo o quê? Que o tribunal não pode reconhecer uma nulidade que não foi articulada preliminarmente no recurso acusatório. De qualquer sorte, caiu competência. Lembre que você vai lá nas súmulas do STJ e do Supremo e vai ver quais são as súmulas que tem esse termo compete ou competência circulado, que são súmulas que tratam de competência. Agora, vem aqui comigo. Quando o habeas corpus é denegado, quando o HC é denegado em primeiro grau, qual é o recurso cabível contra essa decisão? É o rese, não é isso? Beleza, é o que está lá no 581, inciso 10º do CPP. Beleza, então se o juiz de primeiro grau, pelo amor de Deus, ó, vem aqui, vamos passear para o meu quadro, ó. Rese só ataca a decisão de primeiro grau. Apelação só ataca a decisão de primeiro grau. Ok? Cuidado com isso.
Agravo em execução só ataca a decisão de primeiro grau da execução penal. Então eu não vou fazer um rese para atacar, por exemplo, um acórdão que denegou habeas corpus. A hipótese de recurso ordinário. Ok? A hipótese vai ser de recurso ordinário. Beleza? Vem aqui, ó. Então o recurso ordinário é como se fosse uma apelação do HC. Como assim, professor? O ROC é uma apelação do HC? É pelo seguinte, ó. No meu exemplo, o juiz aqui decretou a preventiva. Você impetrou um HC para o TJ. O habeas corpus foi denegado no TJ. O enunciado de sua peça pede uma petição privativa de advogado. No último dia do prazo, o que é que você tem que fazer? Recurso ordinário constitucional. Eu não posso impetrar um outro HC porque pediram uma peça privativa de advogado. Eu até poderia ir com outro HC para o STJ, mas não vou poder porque HC é uma ação, não é um recurso. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. É aí que eu valorizo, como o STJ e o Supremo têm valorizado em várias decisões, o recurso ordinário constitucional. Ok? 102, inciso 2º da Constituição Federal. 105, inciso 2º da Constituição. 102, inciso 2º da Constituição Federal. 105, inciso 2º da Constituição. E nesse último caso, também artigo 30 da Lei 8.038 de 90. Artigo 30 da Lei 8.038 de 90. Ok? Oi. Boa pergunta. Vem comigo aqui, vamos falar disso aqui agora. Então, quando é que cabe ROC? Primeiro, o ROC sempre vai ter um prazo de 5 dias, viu? Salvo quanto à hipótese de ROC para o STJ no contexto do mandado de segurança. Como assim, professor? Entrei com mandado de segurança, foi denegado pelo tribunal, cabe ROC para o STJ, aí o prazo vai ser de 15 dias. Mas isso é muito difícil de cair. O ROC no HC, o ROC contra a denegação de HC, sempre vai ter um prazo de 5 dias. Beleza. Então veja, quando o HC é denegado pelos tribunais de segundo grau, TJ, TRF, cabe ROC de competência do STJ, não é isso? De competência do STJ. Vem comigo aqui agora, ó. Me dá segurança aqui agora para eu dormir tranquilo hoje. Caiu o ROC. Ah, professor, tá maluco? Não. Vamos fazer nossa peça tranquilamente, vamos acertar, perfeito. Cai uma peça dessa, a fundamentação vai ser muito fácil. Vamos acertar a estrutura agora. O ROC tem interposição em razões? Tem. Não é HC. HC é peça única porque é ação. ROC é recurso. Então tem interposição e razões. Nesse meu exemplo aqui, para quem eu vou endereçar a interposição do ROC? Olha, vem comigo aqui, ó. Tem uma decisão proferida. Eu quero recorrer contra aquela decisão. Para saber o endereçamento de minha interposição, eu vou fazer algumas perguntas, ó. Criei isso aqui agora. Quem foi que proferiu essa decisão? TJ. Então eu vou endereçar o meu recurso para o TJ. Quem foi que proferiu essa decisão? Juiz de primeiro grau. Então eu endereço minha interposição para quem? Juiz de primeiro grau. Quem foi que proferiu essa decisão? Juiz da execução. Então eu endereço minha interposição para quem? Para o juiz da execução. Agora, segunda pergunta. Quem é que vai julgar esse recurso? STJ. Então eu endereço minhas razões para quem? Para o STJ. Quem é que vai julgar esse recurso? TJ. Então eu endereço minhas razões para quem? Para o TJ. Quem é que julga esse recurso? TJ. Então eu endereço minhas razões para o TJ. Isso é interposição em razões.
quem primeiro analisa os pressupostos de admissibilidade recursal é o julgador que proferiu a decisão. Pode ser um juiz de primeiro grau, pode ser um tribunal de segundo grau, pode até ser o STJ, com base na pergunta da Diana. Porque se o STJ, muda meu exemplo agora, se o STJ denegar HC, cuidado, em única instância, denegar HC em única instância, cabe o quê? Um ROC para o Supremo, para o STF. Eu vou interessar, nesse caso aqui, a interposição do ROC para qual tribunal? STJ. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. E as razões para qual tribunal? Supremo Tribunal Federal. Então veja que não tem celeuma. Porque às vezes a gente cria alguns monstros, né, e não consegue lutar contra esse monumento. É parar, analisar a situação e ver que não tem bicho de cara preta não, dá para resolver tudo. Pronto, é a pergunta de Ana também. Vem aqui, ó. Professor, nesse primeiro exemplo, TJ denegou HC. Caberia ROC para o STF depois que o STJ denegou esse ROC? Não. Isso está no 102. Só cabe ROC para o Supremo quando tem um único HC. Pronto, para ficar claro, ó, questão discursiva. Só cabe ROC para o Supremo quando existe um único HC. Por exemplo, para vocês entenderem, eu fiz a interposição de uma apelação. Meu cliente foi condenado a 3 anos por porte ilegal de arma em São Gabriel, interior da Bahia. Aí eu fiz a interposição da apelação. Meu amigo, tem 2 anos que a apelação está sendo processada no tribunal e não é julgada. O cara foi condenado a 3. Eu falei, porra, daqui a pouco o cara vai cumprir a pena e não julgou a apelação. O que é que eu tenho que fazer para soltar meu cliente? Habeas corpus. Beleza. Quem é o juiz do coator? TJ, que está protelando o julgamento da apelação. Quem é que vai julgar esse habeas corpus? STJ. Tem interposição em razões? Não. Endereçamento direto para o STJ. O que é que o STJ faz? Denega meu habeas corpus. Cabe ROC para o Supremo? Cabe. Porque só teve um HC. Porque só teve um HC. É diferente de quando o juiz aqui em primeiro grau decreta prisão preventiva, eu entro com HC no TJ, HC denegado no TJ, eu entro com ROC para o STJ, já teve mais do que um HC. Ok? Então, para ficar mais claro, vai caber ROC para o Supremo quando o juiz do coator originário for o tribunal. Porque aí eu impetrei um HC para o STJ denegou o único HC, cabe ROC para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Ok? Olha, vem comigo aqui, ó. Questão discursiva agora. Eu falei isso na aula de revisão criminal, quando caiu revisão criminal, 2 dias depois, na segunda fase de penal. E aí veio o seguinte, cuidado, eu volto a fazer a mesma observação, que já é batida, mas eu quero continuar batendo. Só ataca a decisão do juiz da vara de execuções penais. O enunciado vai ter que dizer isso. Juiz da vara de execuções penais. Só ataca a decisão do juiz da VEP. Ok? Seja numa execução provisória dos benefícios da pena, seja numa execução definitiva. O agravo só ataca a decisão desse juiz. Em regra, sem efeito suspensivo. O juiz concedeu livramento condicional, o Ministério Público entrou com agravo. Isso não vai impedir que o condenado seja reinserido à sociedade. Então, em regra, o agravo não tem efeito suspensivo. Salvo aquela loucura que a FGV colocou na segunda fase, do artigo 179 da LEP. Foi 0,25 que praticamente todo mundo perdeu, porque nem a doutrina concorda com isso. Que diz que o agravo vai ter efeito suspensivo contra a medida, no caso de medida que determina a desinternação do inimputável, que revoga a medida de segurança. Quando o MP entra com agravo em execução, o cara não vai ser desinternado de imediato. Tem que transitar primeiro em julgado. Mas isso foi o entendimento da FGV e do artigo 179 da LEP. Então,
Caiu agravo e execução, vamos passear pelo Código Penal e pela LEP. Então, por exemplo, o artigo 83 do Código Penal é muito importante, que fala do livramento condicional. Importante para eu fazer uma peça de livramento condicional endereçado ao juiz da vara de execuções penais, está de amarelo, petição única. Mas também é importante para eu pegar aquele fundamento jurídico e colocar como argumento do meu agravo em execução. Porque se o juiz da VEP denegou um livramento condicional, cabe agravo em execução contra essa decisão. Qual é o prazo? 5 dias. Ok? Um prazo de 5 dias para a interposição, 2 dias para as razões. Com juízo de retratação. Com juízo de retratação, como também tem um reze com juízo de retratação. Ok? É o agravo em execução. 3 peças têm juízo de retratação. Agravo em execução, reze e a carta testemunhável. Questão discursiva. Só importa para isso a carta testemunhável. Cabe carta contra a decisão que denega o recurso em sentido estrito em primeiro grau, que não recebe o reze, que não dá seguimento ao reze. Ela também tem juízo de retratação. Ok? Então, caiu o agravo em execução, o fundamento jurídico do pedido serão quais? Os benefícios da LEP. Ok? Vamos passear pela LEP com saída temporária, com remissão de pena, com progressão de regime, atacando uma regressão de regime, atacando uma revogação de livramento condicional. Ok? Vamos passear pela LEP com possibilidade de prisão domiciliar. Os benefícios da LEP é que vão ser os fundamentos jurídicos do seu pedido. E você vai atuar pela defesa. Seu agravo em execução vai ser como advogado do reeducando, do condenado, daquele que, por uma análise de prevenção especial, finalidade da pena, tem que ser reinserido à sociedade de forma progressiva. Por isso que não se admite a execução per saltum. Lembra que a gente falou dessa súmula do STJ? Ou seja, sair do regime fechado para o regime aberto. É por isso que não se admite. Então, consequentemente, tem que existir essa reinserção progressiva à sociedade. A discussão no agravo é essa. Eu não quero mais discutir culpa, autoria, materialidade, discutir hipótese de absolvição. O mérito acabou. Acabou a presunção de inocência. Ok? Eu olho para o cara agora e digo, você é culpado, porque não cabe mais recurso. Vamos, então, reeducá-lo. Vamos cumprir a finalidade da pena através do agravo em execução. Ok? Não, aplica o 589 também no agravo. É, o 589 do CPP. Oi? Ah, na carta é o 643 do CPP. Na carta testemunhável você coloca o 643 do CPP. Ok? Olha, pessoal, pelo amor de Deus, vem comigo, ó. Caiu em questão discursiva alguma coisa sobre execução penal, claro que você vai ficar de olho na LEP, no Código Penal, mas principalmente nas súmulas do STJ, que a gente já marcou de bege, lembra? Caiu a execução penal, salmãozinho, né? De bege, fica melhor. Questão discursiva, súmula do STJ sobre execução, cuidado. Falei agora, não se admite progressão de regime, né? Em saltos, pé salto, sair do fechado para o regime aberto. A falta grave não interrompe o prazo do livramento condicional. Não vai zerar o tempo de 1/3, por exemplo, para o livramento condicional nas hipóteses de não reincidência. O exame criminológico só é possível pelas peculiaridades do caso concreto. Então fica de olho nessas súmulas do STJ sobre pena e sobre execução da pena. Caiu a aplicação de pena também, toma cuidado, tem muita súmula boa no STJ. Fica atento a essas súmulas. No Supremo nós temos algumas também que estão marcadas lá de bege. Ok? Então, foca nisso aí, cuidado com isso. E o pedido do agravo em execução? Claro que aqui não vou pedir absolvição, não vou pedir condenação, o cara está condenado, você é defesa.
Eu vou pedir a concessão do livramento condicional. Eu vou pedir a progressão do regime para o semiaberto. Eu vou pedir a remissão da pena. Eu vou pedir a unificação das penas, aplicando a regra do crime continuado. Eu vou pedir uma prisão domiciliar que o juiz da VEP indeferiu. Então, eu vou pedir uma saída temporária. Eu vou pedir a revogação da decisão de primeiro grau. Ok? Interposição, 5 dias para o juiz da VEP. Razões, 2 dias para o tribunal de segundo grau. Ok? Não. A pergunta de Gaúcho, eu posso utilizar o agravo em execução para ampliar os benefícios que não foram pedidos em primeiro grau? Não, aí é supressão de instância. Então, a supressão de instância é isso. Se o juiz da VEP não analisou ainda a domiciliar, não analisou o livramento condicional, não posso ir com agravo atacar uma decisão que não existe nesse capítulo, nesse instituto. O que a peça lhe der. Ok? Vem cá comigo, ó. Pedido da galera. Colocar alguns pontos principais do agravo. Você tem que focar. Alguns pedidos importantes. Por exemplo, livramento condicional, né? Pedido e fundamento jurídico do pedido. Livramento condicional. Progressão de regime. Ok? Saída temporária, ok? Saída temporária, por exemplo, ok? Outro ponto importante, súmula 611 do STF. São alguns pedidos importantes. Claro que ainda tem remissão de pena, tem unificação, somatório de penas, de condenações, mas são os principais. Cuidado com essa súmula 611 do Supremo.